E aí, pessoal, vamos dar início a mais uma monitoria da mentoria, certo? Essas questões são relativas ao simulado 9. A primeira questão vai ser a questão número 4. Ela diz o seguinte: a reação de hidrogenação é utilizada pela indústria alimentícia para produzir gorduras vegetais hidrogenadas. Uma reação característica é a transformação do eteno em etano, como representado a seguir. A tabela a seguir apresenta os valores de energia de ligação a 25 graus Celsius para ligações covalentes. De acordo com os dados apresentados, a variação de entalpia quilocalorias para a formação de 2 mols de etano é igual a... Bom, no cálculo da entalpia de formação, essa variação de entalpia de formação é dado pelo somatório das energias envolvidas na quebra e na formação de ligações. Lembrar que a entalpia de quebra ela vai ter valores positivos de absorção de energia e a formação valor negativo de liberação de energia, tá? A primeira coisa, então, vai ser perceber quais foram as ligações quebradas e quais as formadas. A gente observa que aqui no produto existe uma ligação HH, que não existirá nos produtos, e aqui no reagente também existe uma ligação dupla CC, né? Carbono-carbono, que não existirá. Então, essas duas ligações, obviamente, serão quebradas. Já no lado dos produtos, a gente observa a formação de duas novas ligações, né? Duas H-carbono, hidrogênio-carbono, e uma carbono-carbono simples, ligação simples. Então vamos lá. A quebra foi dada pela entalpia de quebra da ligação dupla CC, que é 146,3, mais a quebra de uma ligação dupla entre os hidrogênios, que dá 104,2. Esse valor aqui, 104,2 mais 146,3, a gente tem positivos 250,5 quilocalorias por mol. Para as formadas, né, a gente tem três tipos de ligações. Duas do tipo HC, ou seja, carbono e hidrogênio, que equivalem cada uma a 98,5. Mais, né, no caso menos, por ser negativo, a ligação simples formada entre dois carbonos, CC, que é dado por 82,9. Esse valor aqui, de 2 vezes 98,5 dá 197, mais 82,9, nós temos 279,9. Na verdade, menos, né? Então, a variação de entalpia, que é dada por esse somatório, vai ser igual aos 250,5 da quebra, menos 279,9 da formada. Isso aqui vai nos dar um valor de menos 29,4 quilocaloria por mol. Mas olha a pegadinha da questão. Ele quer 2 mols, então não é menos 29,9. É 2 vezes esse valor, menos 29,4. Isso vezes 2 dá exatamente menos 58,8 quilocalorias utilizadas, né, envolvidas nesse processo. Letra A. Questão bem boa e perigosa por ter essa informação dos 2 mols, né? Questão 6 diz o seguinte: os biosurfactantes semelhantes aos surfactantes sintéticos apresentam em sua molécula uma porção hidrofóbica e uma porção hidrofílica, ou seja, que tem afinidade com água e a outra que não tem.
A maioria dos biosurfactantes são neutros ou aniônicos. Eles são classificados de acordo com a composição química da molécula. Os glicolipídios apresentam em sua estrutura carboidratos combinados com ácidos graxos de cadeia longa. Os lipopeptídeos são compostos caracterizados por peptídeos ou proteínas ligados a ácidos graxos. Seus aminoácidos estão decompostos em forma cíclica e a porção proteica pode ser aniônica ou neutra. Os fosfolipídios são constituídos por ácidos graxos ou lipídios neutros e grupos fosfato. Um exemplo de biosurfactante é a polimixina B2, cuja estrutura representa a seguir. Então a gente vê aqui uma amina, né, amida, mais amidas, grupos hidroxila, amida, amina, várias amidas e aminas e radicais. O biosurfactante polimixina B12 é uma molécula que pertence à classe 2. Bom, na estrutura representada aqui, dá para identificar a presença de uma região formada, né, por aminoácidos cíclicos. Tá? Olha aqui, os aminoácidos que têm grupos amida e aminas, né, grupos amidas formados pela ligação da amina com o grupamento ácido e conformações cíclicas, como a gente observa, tá? Olha aqui, essa situação cíclica aqui. E a ligação entre os aminoácidos e o ácido graxo se dá pela formação de uma amida, que é resultante da união de um ácido graxo hidroxilado com um aminoácido. Como é possível notar na estrutura, caracteriza, né, então, uma molécula de lipopeptídeo, porque ao mesmo tempo que ela tem uma estrutura peptídica de aminoácidos, ou seja, proteica, ela está ligada com grupamentos lipídicos e por isso possui essa conformação aqui. Então, só voltando, qual é a análise que devemos fazer? Que existe nessa estrutura aminoácidos, que são grupos aminas ligados a grupamentos ácidos, que quando estão conectados formam grupos peptídicos, proteicos. Né? Olha aqui esses grupos circulares. São vários grupamentos amina e ácido carboxílico se unindo. E esse grupamento peptídico está ligado na ponta a uma região derivada de um ácido graxo, ou seja, uma região lipídica, né? Cheia, composta por hidrocarboneto. E toda essa outra região aqui, consequentemente, vai ser uma região de aminoácidos, né? Uma região peptídica. E aí a gente conclui que isso é uma molécula de lipopeptídico. Fosfolipídio não é, nem fósforo tem aí, aniônico, anfótero, enfim. Por conta desse motivo, a resposta é a letra E. Questão 11 vai dizer o seguinte: o etanol é uma substância realizada na forma hidratada como um combustível e a sua obtenção na forma pura pode ser feita por meio da reação de hidratação do eteno, a qual é mostrada a seguir. C2H4 mais H2O é igual a C2H5OH. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada inteiramente fazendo uso de reações conduzidas nas mesmas condições experimentais. De acordo com as reações fornecidas, a variação de entalpia do processo de hidratação do eteno em kJ
para a formação de 1 mol de etanol é de... Bom, aqui essa questão é de lei de Hess, então nós temos que rearranjar essas três equações para que na soma podemos chegar na reação global, né? Essa primeira aqui, nós percebemos que está correspondendo com a equação global, né? O álcool está do mesmo lado, no lado dos produtos. Agora, essas outras duas, eu consigo perceber que os reagentes da equação global estão do lado direito. Então, é preciso inverter essas duas equações. Eu multiplico essas duas, portanto, por menos 1, né? Colocando o C2H4 para lá e o H2O para lá. Ficará mais ou menos assim. C2H4, 2C mais 2H. E aqui ficará H2O, formando H2 mais 1 meio de O2. Né? Continuando, repetir essa equação aqui, que fica 2C mais 3H2, mais 1 meio de O2, vai formar C2H5OH. Para comprovar que a lei de Hess está certa, a gente soma essas equações, né? Olha aqui, 2C com 2C, meio O2 com meio O2, 3H2 com 3H2, aqui é um H2 com 3H2, e vai restar C2H4 mais H2O, formando C2H5OH. Então, a lei de Hess está completa, bastou multiplicar esses dois por menos 1. Ao mesmo tempo que eu multiplico a equação por menos 1, os valores da entalpia também. Então, para essa reação, o valor da entalpia vai ficar menos 52,3 e o desse valor aqui vai ficar mais 285,8. Somando todos esses valores, 285,8 menos 52,3 menos 277,7, nós chegamos ao valor de menos 44,2. Portanto, letra C de casa. Questão massa. Questão 12. O sapo de musgo do Vietnã, por viver em um ambiente tropical e úmido, desenvolveu uma fabulosa camuflagem em sua pele, que lhe permite esconder-se quase totalmente de predadores e misturar-se com o ambiente de musgo circundante. Uma característica incomum aos dois organismos citados, quais são os dois organismos? O sapo, né? O sapo de musgo e o próprio musgo. Uma característica em comum aos dois organismos citados, animal e planta, que determina a distribuição destes em ambientes úmidos é a. Então, qual é a característica que determina a distribuição destes ambientes úmidos? A gente tem que perceber que as briófitas, né, que são os musgos, as plantinhas, digamos, bem pequenininhas, né? Aquelas avasculares, a primeira que a gente estuda na classificação do reino Plantae, não possui na sua epiderme estruturas impermeabilizantes, impregnadas de cutícula. E os sapos possuem uma pele delgada e permeável, adaptada à respiração cutânea. Então, dessa forma, os dois organismos, o sapo e a briófita, apesar de viverem em ambientes terrestres, dependem de um ambiente extremamente úmido e favorável para não transpirarem excessivamente. Então, a questão da superfície cutânea do sapo e da epiderme da briófita terem uma permeabilidade do revestimento externo condiciona esses dois organismos a viverem em ambientes úmidos.
Se não for um ambiente úmido, a troca gasosa da respiração cutânea dos sapos não vai acontecer com eficiência. Assim como o bom funcionamento do fluxo de nutrientes do musgo, da briófita, por exemplo, também não vai acontecer. Então, esses dois organismos precisam de uma grande quantidade de umidade do ar, certo? Por isso que a resposta é a letra E. Então, para responder essa questão, é bom fazer essa análise bem ampla aí de zoologia, tá? Coloração esverdeada não tem nada a ver com ambiente úmido. Sistema vascular. Pelo amor de Deus, sapo tem sistema vascular. Presença de glândulas de veneno. Não necessariamente o sapo e a planta também não vai ter glândula de veneno. E possibilidade de fecundação interna. Não. Lembrar que esses dois animais também dependem intrinsecamente da água para a reprodução, tá? Vamos lá. Valeu, pessoal. Vamos para a próxima questão. Questão 13, pessoal. Vale lembrar que ela é do Enem, viu? Foi tirada do Enem essa questão, muito boa. Um foguete viaja pelo espaço sideral com os propulsores desligados. A velocidade inicial v tem módulo constante e direção perpendicular à ação dos propulsores, conforme indicado na figura. O piloto aciona os propulsores para alterar a direção do movimento quando o foguete passa pelo ponto A e os desliga quando o módulo de sua velocidade final é superior à raiz quadrada de 2 vezes o módulo de v, o que ocorre antes de passar pelo ponto B. Então, antes de passar pelo ponto B, ele já desliga os módulos, né? Considere as interações desprezíveis. O que seria considerar as interações desprezíveis? Realmente colocar esse foguete no vácuo, no espaço sideral, sem nenhuma interação de atrito, resistência do ar ou alguma coisa do tipo. A representação gráfica da trajetória seguida pelo foguete antes e depois de passar pelo ponto B é... Bom, a gente tem que entender e lembrar primeiro que no espaço sideral as interações são desconsideradas. Então, a inércia vai valer todo o seu valor. Se um foguete como esse está a uma velocidade, ele se manterá naquela velocidade. Se ele está parado, ele se manterá parado, a menos que exista uma força externa, né? Quando ele aciona os propulsores, ele provoca o aparecimento, o surgimento de uma nova velocidade, né? Porque essa velocidade v para a direita já está existindo. Então, ele provoca a existência de uma nova velocidade na vertical agora. Com os propulsores ligados, à medida que o tempo passa, essa velocidade vai aumentando, porque eu estou acelerando, um movimento uniformemente variado. Então, está aqui, ó, a velocidade v continua, isso em preto é v. Que composição de movimento é esse? Quando a gente tem uma velocidade constante em um eixo e uma velocidade variada em outro eixo. É um movimento composto. Dá para nos lembrar de movimento oblíquo, né? Lançamento oblíquo, lançamentos de objetos que fazem aquele arco parabólico, digamos assim. Então, a gente observa essa formação aqui. No eixo Y, uma velocidade variada, como a gente tem um lançamento oblíquo, e no eixo X, uma velocidade constante, como a gente tem nesse movimento composto, né? Então, nesse primeiro momento, é isso que está acontecendo. Um movimento composto, um eixo constante e outro variado. Só que em um determinado momento, quando essa velocidade atinge a desejada, né, essa velocidade do vetor vermelho, ele desliga os motores. Porém, como foi dito na questão, ele está no espaço sideral. Então, nessa velocidade desejada, digamos que seja esse vetor aqui, ele permanecerá durante todo
o restante do percurso, do mesmo tamanho, com a mesma intensidade, sem variar. Então, nós teremos a composição de uma velocidade resultante gerada por dois vetores de velocidade constante. Uma velocidade constante em vermelho, que seria essa VY constante, e o V inicial aqui. Portanto, nessa composição aqui de velocidades, nós teremos uma velocidade resultante também constante. Portanto, uma trajetória constante, configurando assim uma verdadeira reta descendente, né? E por que a gente observa isso? Porque ao desligar os motores, a velocidade que foi atingida pelo foguete se manterá. Tá? A velocidade inicial na horizontal se manteve desde o começo e essa nova velocidade vermelha ela vai parar de variar e se torna constante. Então, basicamente, o que nós temos que procurar nesse gráfico? Primeiramente, um movimento oblíquo, né? Meio que um arco parabólico, porque está mudando a trajetória, aumentando a velocidade, e depois de um tempo, uma reta. E onde a gente encontra isso? Na letra C de casa. Tá? Show de bola essa questão. Questão 14. O leite de origem bovina é uma fonte importante de alimentação para os brasileiros, pois ele fornece condições para o rápido crescimento muscular, ósseo e endócrino do ser humano. A adulteração do leite a partir da utilização da régua, entretanto, vem sendo uma prática comum entre os produtores e comerciantes desse produto. Prática essa que pode comprometer a qualidade do leite. Considere as densidades da água e do leite 1 e 1,032. Suponha que os nutrientes do leite não são voláteis e que a única diferença entre o leite é que a concentração de nutrientes natural é maior do que o adulterado. Então, olha aqui, essa é a parte mais importante para a resolução dessa questão. A concentração de partículas, ou seja, a concentração de soluto. A concentração de nutrientes de um leite natural é maior do que um leite adulterado. De acordo com o texto anterior, quando comparado ao leite normal, o leite adulterado deverá. Então, quando nós estudamos a adição de solutos não voláteis em um solvente, a gente percebe algumas propriedades, né, chamadas de propriedades coligativas, tonoscopia, ebulioscopia, a osmolaridade. Então, a maior concentração de soluto em um solvente mudará tanto a sua temperatura de fusão quanto a sua temperatura de ebulição. Então, possui maior densidade? Não. Não tem a ver com isso. Possuir mesma pressão osmótica? Não. Possui pressões osmóticas diferentes devido às concentrações. Apresenta menor pressão de vapor. Pode ser, vamos analisar, congelar em uma temperatura maior. Será entrar em ebulição na mesma temperatura? Não. Então, o leite adulterado, em relação ao leite natural, ele tem menor concentração de soluto. Se ele tem menor concentração de soluto, a temperatura de ebulição dele é menor. E a temperatura de fusão dele é maior. Ele congela a uma temperatura maior do que o leite natural.
Portanto, apresenta menor pressão de vapor? Não, apresenta maior pressão, né? Olha a temperatura de ebulição menor. E sim, congela a uma temperatura maior. Exatamente, a temperatura de fusão ou de congelamento é maior quando nós temos menor concentração de soluto. Questão 16. As baterias de lítio... essa questão também é do Enem, tá? Mais uma do Enem nessa prova. Baterias de lítio utilizadas em dispositivos eletrônicos portáteis são constituídas de células individuais com DDP de 3,6 volts. 3,6 volts. É comum aos fabricantes de computadores utilizarem as células individuais para a obtenção de baterias de 10,8 volts ou 14,4 volts. No entanto, fazem a propaganda de seus produtos fornecendo a informação do número de células da bateria e sua capacidade de carga em mAh. Por exemplo, 4.400 mAh. Dentre as baterias de 10,8 volts e 14,4 volts, constituídas por 12 células individuais, qual possui maior capacidade de carga? Bom, é importante a gente relembrar o assunto de associação de baterias, né? Lembrem que quando nós temos baterias associadas em série, com a força eletromotriz, vamos dizer, E para cada um, a força eletromotriz resultante final vai ser igual a 3E. Tá? 3 vezes a força eletromotriz. Mas se essa associação for em paralelo, de baterias em paralelo, nós não teremos a soma dessa força eletromotriz. A força eletromotriz resultante vai ser igual a E, tá? Dado que cada uma dessa vale Ezinho. Mas qual é a vantagem de uma associação em paralelo para uma associação em série, tá? Já que ela não aumenta a força eletromotriz? A vantagem é que a carga, a possibilidade de acumular carga é aumentada, é somada. Portanto, se cada uma dessas armazena Q de carga, né? Lembrando que a carga é esse valor aqui em mAh, o valor acumulado por esse circuito em série vai ser Q. Porém, o valor acumulado por esse circuito em paralelo vai ser 3 vezes Q. Então, a carga é tripla. Portanto, nós mantemos a quantidade, né? Nós mantemos a DDP, a quantidade da força eletromotriz, mas a carga acumulada é maior. Por isso que em alguns controles remotos nós temos baterias associadas em paralelo. Às vezes uma só é suficiente para funcionar o circuito, mas a gente associa duas em paralelo para que a duração desse circuito seja maior, né? Para que o funcionamento dele seja maior. Partindo desse princípio, nós temos que analisar as questões para encontrar em qual delas nós temos a maior quantidade de carga acumulada. Ou seja, qual dela tem uma associação em paralelo em maior quantidade. Tá? Vamos lá. A letra A. Deixa eu apagar esse desenho aqui. A letra A diz a bateria de 10,8 volts, porque possui a combinação em paralelo de 4 conjuntos de 3 células em série, ou seja, 12 células. Como seria isso? Eu teria 1, 2, 3 em série, tá? Cada uma com 3,6. Ou seja, a força eletromotriz dela final é de 10,8. Porém, esse circuito se repetiria 3 vezes em paralelo. Aqui o mais, o menos, enfim. Então, a
Força eletromotriz se mantém 10,8. Opa, 4 vezes, né? Mas a carga acumulada é multiplicado por 4 vezes. Então, a carga acumulada por essa associação em série vai ser multiplicada 4 vezes, tá bom? A gente já definiu que esse é um bom circuito, né? Tem 4 associações em paralelo, vou deixar ele em standby. Nessa letra B, ele diz uma bateria de 14,4 porque possui combinações em paralelo de 3 conjuntos com 4 células em série. 3 conjuntos com 4 células em série, a gente só vai ter 3 repetições em paralelo. Dada que o número de células continua sendo 12, a gente já percebe que essa não pode ser, né? A A ainda está ganhando, tem mais associações em paralelo e é isso que a gente quer. Letra C, a bateria de 14,4 porque possui combinações em série de 3 conjuntos com 4 células em paralelo. O que não vai fazer tanto sentido, né? Seria mais ou menos isso aqui. 1, 2, 3, 4. Isso aqui é um circuito em paralelo, tá? E ele estaria em série com outros circuitos em paralelo que estão se mantendo aqui. O que aconteceria nessa forma? A força eletromotriz seria aqui o 3,6, 3,6, 3,6. Daria realmente o 10,8. Porém, a carga somada, né, de 4 só seria de 4 conjuntos, já que em associações em série nós não somamos. A gente está desperdiçando uma associação de 4, né? Entre a C e a B, que tem o mesmo número de associações, né, 3, 4, 3, 4, a que tem 3 em paralelo vai ganhar e 4 em série, né? Que seria a letra B, porque tem mais paralelo. Então, já que a B perdeu, a C vai perder também. A letra D diz a bateria de 10,8 volts porque possui combinações em série de 4 conjuntos com 3 células em paralelo. Pronto, ela vai repetir o que a C fez, só que pior ainda, né? A gente aumenta o número de associações em série. Quanto mais associações em série, mais a gente perde a capacidade de acumular cargas. Nós temos que procurar questões alternativas que nos traga mais associações em paralelo. Letra E, a bateria de 10,8 volts porque possui combinações em série de 3 conjuntos com 4 células em série. Aí piorou mais ainda, né? Tudo em série. Então a letra A desde o começo está corretíssima. Questão 17. Essa questão também é do Enem. 2 jarras idênticas foram pintadas, uma de branco e outra de preto, e colocadas cheias de água na geladeira. No dia seguinte, com a água a 8 graus Celsius, foram retiradas da geladeira e foi medido o tempo decorrido para a água em cada uma delas atingisse a temperatura ambiente. Em seguida, a água das 2 jarras foi aquecida até 90 graus Celsius e novamente foi medido o tempo decorrido para que a água das jarras atingisse a temperatura ambiente. Qual jarra demorou menos tempo para chegar à temperatura ambiente nessas situações? Bom, a gente está falando de... Eu vou desenhar essa jarra aqui, desenhar de azul primeiro. A gente está falando de um processo de transferência de energia ou de propagação de calor que acontecerá do ambiente para a jarra no primeiro momento, quando a jarra estiver a 8 graus Celsius. Então, quando ela estiver a 8 graus Celsius, vai ser do ambiente para a jarra, né? Essa transferência de calor. E da jarra para o ambiente,
quando ela estiver a 90 graus Celsius. Esse processo aqui acontecerá majoritariamente através da irradiação de calor, até porque emitir ou absorver calor desse ambiente aí será dessa forma. E por que ele traz duas cores diferentes, né? Uma jarra da cor preta e uma jarra da cor branca? Porque cada uma dessas cores tem propriedades diferentes em relação à irradiação de calor. O preto, que tem um problema muito grande em relação a isso, né? Porque o preto absorve calor, muito calor por irradiação. Então ele tem essa capacidade de absorver bastante. Mas ao mesmo tempo que ele absorve bastante, ele transmite, né? Ele emite, ele irradia calor infravermelho, obviamente, né? Quando se trata de temperatura, também em grande quantidade. Portanto, a cor preta varia a temperatura em grande escala, tanto aumenta quanto diminui muito. Já o branco, ele além de não aquecer tão rápido devido à reflexão, ele também tem um processo de transmissão, de propagação de calor por irradiação extremamente prejudicado. Então, a variação de temperatura da cor branca é extremamente baixa. Portanto, nos dois processos, tanto no aumento da temperatura de 8 graus Celsius para a temperatura ambiente, quanto o abaixamento da temperatura, que é dado pela jarra quando está a 90 graus Celsius, isso acontecerá de forma bem mais rápida na cor preta, já que ela tem essa facilidade de absorção e de irradiação de calor. Então, a letra A, né, que diz a jarra preta demorou menos tempo nas duas situações, vai ser a resposta. Questão 18. Uma das maneiras de a deriva genética, olha aqui, deriva genética, ocorrer é quando populações geralmente pequenas têm o seu tamanho reduzido drasticamente por eventos como terremotos, incêndios, destruição de ambientes, etc. Esses eventos podem aleatoriamente eliminar muitos membros da população, independentemente de seus genótipos. Posteriormente, os sobreviventes podem ter frequências alélicas bem diferentes da população original. O esquema a seguir exemplifica uma das maneiras da ocorrência da deriva genética. Então, a gente vê aqui um evento drástico que reduzirá o tamanho da população e essa população de sobreviventes não representa a frequência genotípica da população original. E quando essa população cresce, né, essa nova população surge, ela vai estar totalmente diferente da original. A gente percebe até pela cor. Nesse primeiro momento, a gente tinha quase que uma igualdade na quantidade de indivíduos brancos, pretos e acinzentados, né? Nesse segundo momento, a gente vê que tem muito acinzentado e alguns mais escuros. E bem pouquinho branco, né? Apenas 2. No caso apresentado, a deriva genética foi influenciada pelo... Bom, a deriva genética, como é dita no texto, é mais um mecanismo da evolução, né? Como a seleção natural, por exemplo. E a deriva genética ela pode ser provocada, digamos assim, e acontecer de duas formas. Através, por exemplo, do efeito fundador, quando a gente tem uma separação abrupta que diminui a população a 1, 2 indivíduos e realmente esses indivíduos fundarão uma nova população em um novo ambiente. E ela também acontece da forma do efeito gargalo, tá? Que normalmente os desenhos são vistos dessa forma. A gente tem aqui vários indivíduos de diversas cores diferentes e tamanhos.
mas que nesse novo momento, após passar por esse gargalo, a gente tem uma população totalmente de indivíduos padronizados, por exemplo, vários pretos e um branco e um vermelho e nenhum azul. Então esse efeito gargalo aqui, assim como o efeito fundador, efeito gargalo, provoca a adulteração da frequência alélica, a frequência de genótipos dessa população, tá? Porque ele reduziu o tamanho dessa população a seres que não representam a população total original. Então, efeito gargalo, letra D de dado. Sempre associe deriva genética, efeito gargalo, efeito fundador, tá? Eu acho que essa questão também é do Enem. Questão 19. O decreto número 9.713, de 19 de abril de 1977, tornou obrigatória a introdução de 1 gota de solução de nitrato de prata da concentração 1% massa-volume em cada um dos olhos de recém-nascidos, dentro de até 1 hora após do nascimento da criança, para ajudar a prevenir oftalmia, conjuntivite genocócica. Considere as massas molares da prata de 108, nitrato de prata 170 gramas, e o volume de 1 gota 0,05 ml. Com base no texto, a massa de prata em miligramas inserida nos 2 olhos de uma criança é aproximadamente de... Bom, a primeira coisa é a gente perceber como vai funcionar a dissolução desse nitrato de prata no nosso olho, né? A gente percebe que o nitrato de prata tem essa conformação. Ele, na presença da água, né, será dissolvido esse sal aqui em Ag+, em um cátion de prata, mais o íon nitrato. Tá? E a proporção é 1:1. A água só está sendo responsável pela dissolução desse fenômeno. Então não vou nem desenhar aqui, tá? O que importa é o nitrato de prata. Então a gente já percebe que 1 mol de nitrato de prata serão responsáveis por produzir 1 mol da prata, né? Da prata sozinha, digamos assim. Então vamos lá. Qual foi a amostra inicial que ele nos dá, né? Ele pede a quantidade de prata nos 2 olhos. O que a gente sabe é que em um olho serão depositados 0,05 ml. Então, em 2 olhos serão depositados 2 vezes 0,05 ml, o que dá 0,1 ml no total, certo? Primeiro, nós temos que descobrir quantos gramas de nitrato de prata tem em 1 ml da gota dessa solução. E a gente sabe, com esse dado de 1% massa-volume, que a cada 1 grama para 1 grama de nitrato, nós temos 100 ml de solução, né? Que é 1 parte em 100, massa-volume. Portanto, é só multiplicar esse valor da concentração pela amostra, né? 100 ml e 1 grama de nitrato de prata, AgNO3. Com isso, nós teremos acesso à quantidade de massa de nitrato de prata nessa solução de nitrato de prata, né? Eita, aqui é 100 ml, desculpa, deixa eu voltar. 100 ml. Então, nós teremos acesso a esse valor da massa. E a partir da equação, nós já temos conhecimento que 1 mol, ou seja, 170 gramas
de nitrato de prata, serão correspondentes a 108 gramas de prata, né? Eu vou botar esse pezinho. E com isso nós conseguiremos achar, né, por final, gramas de prata. Como a resposta que é em miligramas, basta fazer a conversão final, que em 1 grama nós temos 1000 miligramas. Agora é só cortar tudo na análise, né? ml com ml, grama de nitrato com grama de nitrato de prata, grama com grama e resta ml de prata. Vai dar 0,1 vezes 108 vezes 10 a terceira sobre 100 vezes 170. Isso daqui vai dar aproximadamente 0,73 miligramas de prata. Resposta letra C de casa. Questão show, dá para resolver ela rapidinho, tá? Questão 21. Ésteres são encontrados em diversos lugares, tanto em frutas quanto em alimentos industrializados. Na indústria química, esses compostos são comumente utilizados em essências e perfumes, pois apresentam um odor bastante agradável. Muitas frutas possuem ésteres em sua composição, como demonstrado na tabela a seguir. A gente tem fruta cítrica, fruta doce, e aqui a formação dela, butanoato de etila e butanoato de pentila, butanoato de pentila e butanoato de butila. Vamos lá. Dessa forma, para produzir um aroma semelhante ao de uma fruta cítrica, usando uma reação de esterificação, um químico precisará partir de quais reagentes? Bom, é preciso saber que a reação de esterificação é a reação de formação de um éster. Tá? E para nós formarmos um éster, é preciso reagir um ácido carboxílico com um álcool. Dessa forma, nós chegaremos ao resultado de um éster mais H2O. Essa reação se dá da seguinte forma, tá? Nós temos um radical ligado ao grupo ácido carboxílico, né? Essa função orgânica, reagindo com o álcool, que é um radical de hidrocarbonetos ligados ao OH. Nós teremos, portanto, eu vou botar R1 aqui, tá? Nós teremos, portanto, a reação que se dará pela união dessas duas partes, tá? Que serão unidas, e essas outras duas partes serão unidas para formar o éster, né? Que seria dessa forma, RC≡O, R1 mais o H2O que foi ali formado. Então a gente percebe que o final da nomenclatura é dado pelo álcool, né? E esse início da nomenclatura é dado pelo éster, ou pelo ácido carboxílico, gerando essa nomenclatura de éster, que é butanoato de etila, etanoato de pentila. Enfim, a primeira coisa que eu vou fazer é eliminar as alternativas que não têm a união de um ácido carboxílico com um álcool, né? A A, B e a C podem ser a resposta. A E e a D trata da união de dois ácidos carboxílicos. Então já está errado, tá? A próxima situação, a gente tem que observar que ele quer produzir um aroma de fruta cítrica. Portanto, nós temos que achar o butanoato de etila, tá? Que seria o abacaxi, ou butanoato de pentila. O que seria um butanoato, né? A gente vai transformar isso daqui, vou trazer aqui para cima, em uma conformação original. Butanoatos são quantos carbonos? 4 carbonos. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4. Olha aqui o quarto, dupla,
ligada a O. E etila, que seria o segundo radical, 2 carbonos. Então, 1, 2. A gente percebe que esse valor aqui veio do álcool. Então, esse álcool seria 2 carbonos, 1, 2, ligados a um OH. Tá? E isso daqui veio do ácido carboxílico. 1, 2, 3, 4. OH. A letra A corresponde justamente a esse primeiro momento, né, do butanoato de etila. Portanto, a resposta é letra A. Provavelmente esses outros dois darão ésteres diferentes do butanoato de etila e butanoato de pentila. Então, pratiquem fazer essa reação com cada um deles e procurar achar o que é que dá, né? E as nomenclaturas. Essa questão é bem boa para praticar tanto nomenclatura quanto reações orgânicas. Letra A. Valeu! Bom, questão 24. Eu trouxe assim aumentado para facilitar a gente analisar os compostos, tá? Então vamos lá. A morfina é uma substância extraída da flor da papoula e originou o ópio, que já era prescrito para pacientes desde meados de 400 a.C. A morfina é utilizada para aliviar dores intensas, como as de paciente em um estado terminal de câncer. Na química, ela é classificada como um alcaloide, pois é um composto orgânico que possui um nitrogênio, olha aqui, um nitrogênio dentro de um anel cíclico, caracterizando uma amina terciária na estrutura. O que é uma amina terciária? É uma amina ligada a 3 compostos diferentes do hidrogênio, né? Então, 3 carbonos, por exemplo, nesse caso. Com base nas informações contidas no texto, a estrutura morfina é: a letra A, ele tem um nitrogênio num anel cíclico? Tem, está aqui. Porém, esse nitrogênio está ligado a apenas 2 carbonos. A ligação dele é um hidrogênio. Então, isso configura uma amina secundária e não terciária. Para a amina ser terciária, ela precisa ser trissubstituída. Certo? Nesse segundo caso, a mesma coisa. Também nós temos um nitrogênio no anel cíclico, porém ele só está ligado a 2 radicais carbonos. A terceira ligação é o hidrogênio. Então também não pode ser. É uma amina secundária, assim como a letra E. Letra A. Na letra C, a gente não tem uma amina dentro de um anel cíclico. A gente tem uma amina terciária fora de um anel cíclico. Então não é letra C. A letra D, a gente tem uma amina no anel cíclico. Olha aqui. E olha a dificuldade dessa questão. O anel cíclico é dado em uma outra dimensão, né? A gente percebe aqui a saída dessa ligação. Isso aqui significa uma ligação saindo. Sobe o anel, liga nessa forma e ele sobe novamente aqui nessa ligação. Então, a gente tem um carbono nessa ponta, um carbono nessa ponta, um carbono nessa ponta e o carbono aqui na junção, né? E o nitrogênio está bem aqui. Então, esse nitrogênio participa sim de uma cadeia cíclica, tá? Olha essa cadeia cíclica aqui. Inclusive, eu estou cobrindo 2 ligações, né? É aqui, na verdade. Olha a cadeia cíclica aqui. Calma que eu desenhei mal feito. Aqui, aqui, aqui. Aí sobe e desce. Pronto. Esse ciclo tem um nitrogênio dentro dele. Então, nós temos um nitrogênio no anel cíclico.
E além disso, esse nitrogênio está ligado a 3 carbonos, né? Olha aqui, o carbono dessa ponta, o carbono aqui em cima e o carbono aqui dentro. Tá? Mais uma vez, ó, apagando tudo, a gente percebe o nitrogênio ligado a esse carbono, ligado a esse carbono e ligado a esse carbono. Então, uma amina terciária, por isso letra D. E a letra E não pode ser porque a gente não tem uma amina dentro de um anel cíclico, tem uma amina fora desse anel. Letra D de dado. Questão massa. Questão 26, mais uma questão do Enem, pessoal. Ela diz o seguinte: um piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. A posição do carro nesta reta, em função do tempo, está representada no gráfico. Então, a gente tem um gráfico de posição versus tempo. Os pontos em que a velocidade do carro é menor e maior são, respectivamente. Bom, temos que perceber que esse é um gráfico posição-tempo e que o valor que nós queremos achar é a velocidade, tá? Temos que lembrar que a velocidade é igual à variação do tempo ou do espaço sobre a variação do tempo, né? A gente percebe essa relação de grandezas, de razão. Graficamente, a gente consegue concluir dessa razão que a velocidade vai ser, na verdade, a reta tangente à linha do gráfico, né? A linha gráfica. Por quê? Se nós formos calcular que a velocidade média do ponto K ao ponto L, por exemplo, eu vou apontar aqui, ó, do ponto K ao ponto M para facilitar, tá? Para nós calcularmos isso, nós temos que primeiro perceber a variação da posição, né, aqui nesse eixo Y. Então, a variação da posição, esse ΔS aqui, e a variação do tempo, esse ΔT aqui. Calculando essa razão, nós vamos ter a velocidade. E, além disso, lembrar que cateto oposto sobre adjacente, vou voltar aqui, ó, cateto oposto sobre adjacente é a mesma coisa que tangente. Então, esse ângulo aqui está representando o valor de velocidade. Essa tangente da linha gráfica é justamente a velocidade. Resumindo, quanto mais inclinada, quanto maior o ângulo dessa tangente, maior a velocidade no determinado ponto. Tá certo? Então, vamos agora para a análise dessa situação aqui. Voltar aqui, desculpa. Vou apagar só isso. Voltando. Vamos perceber a tangente em K, seria isso aqui, a tangente em K. A tangente em L, olha só como ela está inclinada para cima. A tangente em M está quase reta. E a tangente em N está um pouco descendente, né? Então, a gente percebe que esses ângulos formados aqui com a horizontal determinarão a velocidade. Então, a menor velocidade corresponde ao menor ângulo, ou seja, esse M aqui, que está praticamente reto. E a maior velocidade ao maior ângulo, que é esse aqui, que está praticamente na vertical. Portanto, a resposta M e L, letra C de casa. Questão massa, mas detendo esse conhecimento, não preciso de toda essa análise que eu fiz, tá? Eu analisei para poder explicar a vocês porque essa é o caminho de responder. Mas agora vocês sabem que no gráfico posição-tempo, a tangente representa a velocidade, tá certo? Mais uma questão do Enem feita. Valeu, pessoal! Questão 28.
O tabaco é uma fonte relativamente significativa de monóxido de carbono, cuja origem está na combustão incompleta de grande quantidade de substâncias e que é, por exemplo, responsável pelas mortes por asfixia em casas com aquecedores defeituosos ou garagens mal ventiladas. O gás mencionado no trecho prejudica a prática de atividade física, pois interfere diretamente no ou na. Bom, é importante lembrar que o transporte gasoso, de gás e oxigênio no nosso organismo é dado por uma ligação entre a hemoglobina, uma célula nucleada, e o oxigênio. Tá? Com essa combinação é feito o transporte de oxigênio. Porém, o monóxido de carbono também pode ser ligado com a hemoglobina, mas diferente do O2, a ligação do monóxido de carbono e da hemoglobina, que forma um composto chamado carbohemoglobina, é irreversível. Ou seja, diferente do O2 que se liga à hemoglobina e depois se solta por ela, a carbohemoglobina, depois de feita, não consegue ser desfeita. Ou seja, o monóxido de carbono ocupa lugar nas hemoglobinas que deveriam estar ocupados pelo O2, prejudicando assim o fornecimento de gás e oxigênio para os nossos tecidos. Então, é basicamente isso que nós vamos procurar nas alternativas, tá? Então, pois interfere diretamente na síntese de hemoglobina, não interfere na síntese. Transporte de gás e oxigênio, justamente, letra B. Produção de neurotransmissores, não. Dilatação das vias, não. Inibição da adrenalina, não. A ligação do monóxido de carbono com as asfixias, as hipóxias, são devido à ligação irreversível entre o monóxido de carbono e a hemoglobina, formando a carbohemoglobina. Essa ligação vai ocupar o lugar que deveria estar sendo ocupado pelo oxigênio. Tá bom? Questão massa, bem tranquila. Valeu! Questão 30. Ao sintonizar uma estação de rádio AM, o ouvinte está selecionando apenas uma dentre as inúmeras ondas que chegam à antena receptora do aparelho. Essa seleção acontece em razão da ressonância do circuito receptor com a onda que se propaga. O fenômeno físico abordado no trecho depende de qual característica da onda. Bom, quem teve dúvida nessa questão, eu aconselho acessar o material da aula, se eu não me engano, simulado 6. Vou confirmar ainda, mas teve uma aula que eu produzi um material com todos os fenômenos ondulatórios. E lá a gente aprende que a ressonância está diretamente ligada com a frequência de oscilação natural do material. O que seria a ressonância? É quando uma onda consegue fazer outro objeto, uma antena ou outra onda, enfim, outro material ou outro material, No caso, as antenas receptoras vibrarem na mesma frequência dessa onda. E elas vibrarão por estarem com características semelhantes. Nesse caso, a característica semelhante é a frequência natural de vibração do material. Quando nós sintonizamos a frequência, nós estamos induzindo aquela antena a vibrar na mesma frequência de uma determinada rádio, ou seja, receber vibrações e vibrar em ressonância na mesma frequência que uma rádio está emitindo essas ondas. Tá? Então, a ressonância, sem dúvida alguma, está ligada diretamente com a frequência. Tá? Nada de velocidade, intensidade, polarização e amplitude. Letra C de casa.
Então vamos à questão 34. No organismo humano, as células estão imersas no fluido intersticial, que interage com o sangue. Alguns sistemas também interagem com o sangue trocando materiais com ele. Então a gente observa aqui vaso sanguíneo, a troca de gases, né, com o pulmão, resíduos metabólicos com o rim, célula fluido intersticial, sistema digestório, tá certo. Nas interações dos organismos apresentadas, verifica-se que o sangue e o fluido intersticial apresentam composição química que é mantida constante em um estado de equilíbrio estático chamado homeostase. Olha aqui, o erro dessa questão, como a questão não induz a gente a procurar alguma alternativa, a gente vai fazer por eliminação, né? Colocando quais alternativas estão erradas ou certas. E esse daqui, o erro que a gente encontra é dizer que a homeostase é um equilíbrio estático, e não é. A homeostase é um equilíbrio dinâmico, não estático. Então, essa resposta está em desacordo com o nosso funcionamento. Sistema digestório. Rins e pulmões não participam da manutenção do pH do sangue. Olha só, está extremamente errada essa. A gente tem que lembrar que os rins eliminam o excesso de H+, por meio da urina. Os pulmões eliminam CO2. E o CO2, vale lembrar que é o caminho para a diminuição do ácido carbônico, né? Que é formado pelo excesso de CO2 no sangue. E além disso, o estômago, que é parte do sistema digestório, produz HCl a partir do sangue. E tudo isso tem interferência no processo do controle de pH. Então, dizer que esses sistemas não participam da manutenção do pH está totalmente errada, né? Letra C. O fluido intersticial se forma com a saída total de plasma do interior dos capilares. Não, o fluido intersticial é formado com a saída de uma parte do plasma sanguíneo e não de sua totalidade. Proteínas plasmáticas, por exemplo, não deixam o interior do capilar, tá certo? Então essa também está errada. A letra B. Uma parte do líquido presente no fluido intersticial retorna ao sangue e o excesso flui para os vasos linfáticos. Provavelmente essa é a certa, né? Porque há retorno de parte do fluido intersticial aos capilares sanguíneos, mas o excesso é sempre recolhido, né, pelos vasos linfáticos, que têm essa função acessória ao sistema circulatório. Então, provavelmente essa está correta, vou colocar em stand-by. E a E. O excesso de líquido intersticial é eliminado para a cavidade intestinal, passando a fazer parte das fezes. Bom, o excesso de fluido intersticial passa para os vasos linfáticos, cujo conteúdo é liberado em uma veia, retornando assim à circulação sanguínea. Então não tem nada, nem pé nem cabeça essa alternativa, né? Então essa é uma questão muito boa para fazer uma análise do nosso equilíbrio homeostático, né? A dinâmica dos nossos fluidos e, enfim, resolver, né? Revisar, diversas etapas do nosso funcionamento. Vamos lá, a questão 38 vai dizer o seguinte: Rudolf Diesel patenteou um motor a combustão interna de elevada eficiência, cujo ciclo está esquematizado no diagrama pressão-volume. Olha aqui, prestem atenção nas unidades do gráfico. Às vezes ele traz essa unidade em lugares opostos, o volume no Y e a pressão no X, ou traz a temperatura, então é importante perceber isso. O ciclo diesel é composto por 4 etapas, 2 das quais são transformações adiabáticas. Olha que coisa importante, transformações adiabáticas. O motor de diesel é caracterizado pela compressão de ar apenas, com a injeção do combustível final. No ciclo diesel, o calor é absorvido em...
Bom, a análise desse tipo de questão é dada de duas formas. Tanto pela segunda lei da termodinâmica, né, que diz que a quantidade de calor envolvida no processo é igual ao trabalho somado à variação de energia interna, e pela equação de Clapeyron, na igualdade, né? A gente tem o PV é igual a nRT, a variação de T, e dado esses valores constantes, a gente consegue igualar os dois momentos de uma transformação gasosa. Portanto, PVT inicial é igual a PVT final. E com isso é possível perceber proporcionalidade ou desproporcionalidade entre essas variáveis, pressão, volume e temperatura, em cada situação, numa situação de isobárica, isotérmica, enfim. A primeira coisa que a gente tem que entender é que duas transformações adiabáticas configuram duas transformações que não têm a participação ou não têm a troca de calor. Portanto, nessas duas transformações, o trabalho é igual ao oposto da variação interna. Nesse caso, essas duas etapas de transformação adiabática não entrarão na nossa resposta, já que ele quer, no ciclo de diesel, o lugar em que o calor é absorvido. Se não tem a participação do calor, se não tem troca de calor, essas duas transformações não acontecem. E graficamente, transformações adiabáticas são essas curvas aqui. Elas são parecidas com a isotérmica, né? Então, o processo C para D e A, e esse aqui A para B, estão descartados. Onde tiver C e D e A e B, a gente já tira. Ó. CD em A, AB em B, CD novamente em C e AB em D. Então, tirando esses dois, só pode ser a resposta à letra E. Ficou fácil demais, né? Tirando essas duas alternativas. Agora, por que a E está correta, além de ser a única alternativa que sobra? Porque nesse momento, pois representa uma expansão isobárica em que o sistema realiza trabalho e a temperatura se eleva, né? De eleva, mas é se eleva. O que acontece de B para C? A gente tem uma transformação isobárica, pressão constante. A pressão sendo constante, essa igualdade aqui vai ficar da seguinte forma. VT é igual a V final sobre T final. Portanto, se houve um aumento de volume, de V1 para V2, né, de B para C, houve um aumento do volume, obrigatoriamente a temperatura aumentou. Se a temperatura aumentou, houve absorção de calor, houve variação positiva da energia interna. Então, a letra B, E continua estando certa. Então, pois representa uma expansão isobárica, exatamente, a pressão está constante, em que o sistema realiza trabalho, exatamente. Realizar trabalho significa expandir, aumentar o seu volume. E a temperatura se eleva, sim, porque como é uma transformação isobárica, aumentou o volume, aumentou a temperatura. Questão bem bala. Questão 40 vai dizer assim: os antibióticos são muito utilizados para tratar das mais variadas enfermidades bacterianas. Cada classe de antibiótico, porém, tem sua forma particular de atuação. Podem inibir a síntese do peptídeo glicano da parede celular, a ligação do RNA transportador nos ribossomos, tetraciclina, e até romper as ligações entre lipopolissacarídeos da membrana externa de polimixina, entre outros mecanismos. Dos antibióticos citados, aqueles que atuam em estruturas e ou mecanismos exclusivos dos seres vivos do reino Monera são... Reino Monera está aqui, bactéria, né? Ele já disse na questão, bactérias. A gente tem três opções de antibióticos. A cefalosporina, que vai atingir a parede celular de peptídeo glicano, parede celular de
peptidoglicano. Vamos ter a tetraciclina, que atinge o RNA transportador nos ribossomos. E a polimixina, que vai atingir a membrana externa de lipopolissacarídeo. Então, essas três funções afetadas compõem a bactéria, realmente. Mas qual das três acontece exclusivamente nos seres vivos do reino Monera? A parede celular de peptidoglicano e a membrana externa, a parede celular, né? Que é de lipopolissacarídeos. Então, essas duas estruturas são exclusivas das bactérias do reino Monera. Então, a resposta é cefalosporina e polimixina. Letra B de bola. Questão massa. Questão 42, pessoal, vai dizer o seguinte. Durante a realização de um experimento, um químico preparou uma solução salina com 10% de NaCl em um determinado solvente. Em seguida, ele separou 2 recipientes, um com essa solução salina e outro com solvente utilizado na forma pura, que pode ser a água, né? Entretanto, ele esqueceu em qual recipiente estava o solvente puro. Para descobrir, decidiu construir experimentalmente os diagramas de fases de ambos os líquidos. O gráfico a seguir mostra dados obtidos pelo químico e cada curva contínua ou seccionada corresponde a um líquido, a solução salina e o solvente puro. Ao ver o gráfico, o químico consegue identificar ambos os líquidos. Considere que os dados foram obtidos nas mesmas condições experimentais e que o NaCl é um soluto não volátil. Com base na análise do gráfico, o solvente puro é determinado por qual curva? Antes de tudo, é preciso lembrar que a adição de soluto não volátil a um solvente vai interferir nas propriedades coligativas daquele solvente. Ou seja, a pressão de vapor vai ser variada, a temperatura de fusão e de ebulição também serão variadas. O que a gente consegue perceber? Que quanto maior a concentração de soluto não volátil, no caso o NaCl, maior vai ser a temperatura de ebulição e menor vai ser a temperatura de fusão. É isso que a gente percebe. Então, o puro terá uma temperatura de ebulição menor e uma temperatura de fusão maior. Já o adicionado dessa solução de NaCl terá uma temperatura de ebulição maior e temperatura de fusão menor. Como é que a gente identifica essa mudança no gráfico? Esse gráfico, ele nos diz, além das localizações do estado físico da matéria, nos mostra, aqui é líquido, vapor e sólido. Ele nos mostra as linhas, né? Essas linhas aqui nos representam exatamente a temperatura e a pressão correspondente à mudança de estado. Ou seja, essa linha aqui é a linha de ebulição, ou até mesmo a linha de condensação, né? Que o processo vai e volta. Essa linha aqui é a linha de solidificação, ou a linha de fusão. E essa daqui seria a linha correspondente aos valores da pressão e temperatura para o processo de sublimação. Certo? Então, a mudança na posição dessa curva indicará uma mudança na temperatura de condensação, de ebulição, de fusão. Então vamos lá. No gráfico a gente consegue observar que há diferença entre a linha pontilhada 1 e a linha contínua 2. Então vamos estabelecer um valor de pressão constante, tá? 1 atm, digamos que esteja aqui. 1 atm.
E nesse 1 atm, nós temos duas temperaturas correspondentes para uma mudança. Deixa eu trazer aqui. Para uma mudança de estado físico. Nesse caso aqui, essas curvas são a mudança, a vaporização, a ebulição do líquido ou até mesmo a condensação. O que é que nós conseguimos definir? Que a curva 1 tem uma temperatura de ebulição maior do que a curva 2. Então, a temperatura de ebulição da 1 é maior do que a temperatura de ebulição da curva 2. Tá? Olha aqui, para uma mesma pressão, a curva 2 está mostrando a ebulição a essa temperatura aqui. Já a curva 1 é nessa temperatura, ou seja, maior do que a temperatura 1. Dado isso, nós conseguimos perceber que a temperatura de ebulição de um ser maior corresponde à existência da solução de NaCl. Então, NaCl está presente na solução 1 e o solvente puro está na 2. Então, vamos à questão. O solvente puro é representado pela curva 2, pode ser 1, não, 2 pode, 1, não. Já eliminamos. 2, pois ela apresenta maior temperatura do ponto crítico. Não, não tem a ver com isso. Tá? O ponto crítico é até o mesmo. 2, pois a solução salina apresenta pressão de vapor menor do que o solvente puro. Não, a solução salina, calma, sim, e a D, calma, a 2, pois a solução salina apresenta pressão de vapor menor do que o do solvente puro, exatamente. E a D está errada, pois a temperatura de ebulição do solvente puro é maior do que a da solução salina. Não, a pressão de vapor da solução salina é menor, por isso a temperatura de ebulição dessa solução salina é maior. Mas o solvente 2, mas a solução 2 é a solução do solvente puro, né? O solvente puro, não é a solução, correspondendo a uma pressão de vapor maior e uma temperatura de ebulição menor. Então, letra C. Lembrar que temperatura de ebulição e pressão de vapor são opostos. Quanto maior a pressão de vapor, menor a temperatura de ebulição. Quanto menor a pressão de vapor, maior a temperatura de ebulição. Vamos lá, questão 44 e última da monitoria, certo? Ela vai dizer: a hidrólise de sais ácidos acontece quando o sal é adicionado à água e o cátion metálico reage com esta. Isso produz íons H+, e diminui o pH da solução. Um exemplo é o sal sulfato de ferro, que em água sofre a reação representada a seguir. Os sais NSO4, enfim, têm reações de hidrólise semelhante à reação do ferro. Um prognóstico do grau de hidrólise de cátions metálicos pode ser feito ao circular o parâmetro eletrostático, ao calcular o parâmetro eletrostático zeta, definido pela seguinte reação. Sabe-se que Z é a carga do cátion e R é o raio iônico, em picômetro 10 a menos 12 metros. Quanto maior o valor de zeta, maior será o grau de hidrólise da espécie metálica e, consequentemente, menor o pH da solução. Considere os raios do cátion igual a tal, em picômetros. A partir de cada um dos 5 sais de sulfato, foram preparadas soluções específicas da mesma concentração. A solução salina de menor pH é a do... Bom, então a gente vê que esse zeta, né, que é da seguinte forma, é igual a Z ao quadrado sobre R.
Então, a gente tem que fazer isso 5 vezes, que é para cada um dos sais, tá? Então, vamos lá. O CoSO4. O CoSO4 tem carga mais 2, portanto, vai ficar 2 elevado ao quadrado sobre 79 vezes 10 a menos 12. É isso? 10 a menos 12. Exatamente. O próximo é CuSO4. A gente vai ter 2 ao quadrado sobre 87 vezes 10 a menos 12. FeSO4 vai ser 2 ao quadrado sobre 75 vezes 10 a menos 12. NiSO4, 2 ao quadrado sobre 83 vezes 10 a menos 12. E ZnSO4 vai ser 2 ao quadrado sobre 88 vezes 10 a menos 4. Ou vezes 10 a menos 12, desculpa. E como ele quer saber a solução salina de menor pH, para a solução ter o menor pH, é preciso que o valor de zeta seja o maior. Quanto maior o valor de zeta, maior será o grau de hidrólise e menor será o pH. Então, qual desses valores aqui é o menor? Bom, é a menor fração, né? A gente vê 4 sobre 79, 4 sobre 87, 4 sobre 75, 4 sobre 83, 4 sobre 88. Obviamente, o menor é o 4 sobre o menor número, que é 75, comparado. Portanto, a resposta é letra C de casa. Tá bom? E assim a gente encerra mais uma monitoria, tá? Qualquer dúvida, falem no WhatsApp, se inscrevam aí no canal, deixem o like, deem seu feedback lá no WhatsApp, tá? Agradeço a compreensão de todos e vamos rumo ao simulado 10.